E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tiele e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para esse canal. Então, tô aqui no passeio público, esse parque que é considerado o primeiro parque da cidade, se eu não me engano. Ele é um parque bem central, é o mais antigo de Curitiba. Chegou até a ser reconhecido como Jardim Botânico, mas ele é mais famoso por ter sido já um zoológico. E hoje em dia ele abriga algumas aves e uns animais de pequeno porte, por exemplo, alguns macaquinhos, tá? Ele é um parque lindo, gente, e é importante para mim, pro Mike, porque esse foi o nosso primeiro endereço aqui em Curitiba. Quando a gente veio para cá, eu costumava brincar que esse lugar era o nosso quintal, porque a gente conseguia descer, vir aqui, dar uma caminhada, o Mike corria, eu de vez em quando, como eu trabalho home office, não queria ficar dentro do apartamento, vinha pra cá, jogava uma toalha, trazia meu chimarrão, tomava chimarrão, fazia as minhas coisas e depois retornava pra casa. Muitas pessoas passam aqui no horário de intervalo, né, do trabalho. E mais lá pra frente tem um espaço onde tu pode levar o cachorro. E algumas vezes eu levei a Rihanna. Bom, o vídeo de hoje eu não vou aparecer muito. Como diz aí no título, eu vim falar um pouquinho sobre ciclos e a certeza de que caminhos iguais não te levam a novo nenhum. É que assim, esses dias eu me peguei reflexiva sobre os ciclos da minha vida mesmo. E esse meu lado filosófica deve ser fruto aí de algumas boas conversas com o meu namorado, com meus amigos, amigas e alguns familiares que dividem opiniões, né? Alguns dizem que eu sou muito desapegada de quase tudo e que eu não tenho medo de mudanças, gostaria de ser assim, um pouquinho como eu. E outras dizem que não sou tão assim porque eu sou uma pessoa muito saudosa. Mas tudo isso é verdade. É verdade. Falando em desapego, eu não me importo em dar, emprestar, compartilhar o que eu tenho e o que eu sei. Quando eu e o Mike, a gente veio pra cá, por exemplo, a gente deixou praticamente toda a mobília do nosso antigo apartamento, sabe? Ficou tudo pra trás. A gente doou, no caso, né? E querendo ou não, foi uma ideia minha. Essa questão de desapego na vida pessoal, na vida profissional. Parando pra pensar aqui, né? Eu sou uma mulher negra que foi criada na periferia, né, gente? Então, nunca passei fome, nenhum tipo de necessidade, mas quando tu mora num lugar assim, a gente é criado à base do compartilhamento de tudo. Os vizinhos se ajudam, a gente compartilha comida, compartilha roupa, compartilha sapato. E mesmo sendo filha única, os meus pais, eles nunca me criaram assim, egoísta e sem noção, sabe? Então, por isso que eu vim aqui hoje falar de ciclo. Enquanto vocês contemplam aqui o passeio público. Bom, o fim dos ciclos não precisa significar o fim de algo ruim. Já vou começar assim, né? Às vezes a gente precisa encerrar
bons ciclos nas nossas vidas também, né? Óbvio que, se possível, encerre os ciclos ruins o quanto antes, mas a gente para pensar como é louco quando a maioria dos ciclos precisam terminar justamente quando tudo parece que está indo bem. Eu digo assim porque, por exemplo, na minha vida e na do meu namorado, tudo estava fluindo em outra cidade, sabe? Nós tínhamos a nossa família, os amigos por perto, só que faltavam as oportunidades na área do trabalho, né? Então, a decisão da gente sair de lá, e até chegou a ser meio desesperador, assim, qualquer lugar que surgiu oportunidade a gente vai, isso foi ficando cada dia mais latente, sabe? O nosso ciclo de moradia, né? O período que a gente ficou lá em Pelotas morando juntos foi por 5 anos, mas em algum momento a gente entrou nesse consenso, assim, que isso precisava se encerrar. O fato é que muitas vezes, se tu te acomoda no lugar que tu tá e não procura por novas oportunidades, essa acomodação não deixa tu utilizar o teu potencial para fazer mudanças na tua vida. E também acaba fazendo com que tu não abra espaço para coisas novas. E isso é da nossa natureza, né? Nós somos seres apegados a qualquer padrão, mesmo quando não faz mais sentido. E também somos apegados a bens materiais, mesmo quando não tem mais utilidade na nossa vida algum bem material. Eu acho que cabe uma reflexão aqui que, quando a gente encerra ciclos, a gente se depara com a incerteza do novo. E aí a gente se pergunta, ou pelo menos deveria se perguntar, do que a gente gosta? O que a gente quer? Qual é o nosso verdadeiro objetivo de vida? Os nossos desejos? O que realmente me move? O fim de um ciclo na vida é a oportunidade de tentar algo novo, ou mesmo algo de novo. É a chance que a gente tem de se reinventar, de se reciclar, de se aprimorar, de ter novos amigos, como a gente fez aqui, novos amores, para quem acaba se mudando sozinho, né? Ou se muda com alguém, não dá certo e cada um pro seu lado. Novos trabalhos, oportunidades de negócio, parcerias, de conhecer novos lugares e também de conhecer coisas materiais e imateriais. Claro que o fim de alguns ciclos, ele vem com grandes dores. Eu não quero e nem vou romancear porque eu sinto muita falta de algumas pessoas e coisas e choro bastante. Mas eu precisava abdicar dessas pessoas e também dessas coisas para poder viver o que eu vivo hoje, do lado do meu companheiro e da nossa filha de 4 patas, a Rihanna. Eu também deixei um filho de 4 patas para trás, o Blade. Esse tá com a vovó. Mas eu também tive que abdicar dele. Então, são coisas que agora mesmo, quando tá chegando essa época de fim de ano, quando chega dezembro, né? Bate uma leve tristeza, bate aquela nostalgia. E mesmo trabalhando, juntando dinheiro, nem sempre dá para viajar, para estar com os nossos. Mas até isso a gente já está aprendendo a ressignificar.
A gente está entendendo que nós aqui também formamos uma família. E aí, com base nisso, a gente tem que planejar coisas que dê para fazer aqui, nós três. Eu, o Mike e a Rihanna. E tá tudo bem. Claro, né? Que eu não cheguei nessa conclusão sozinha. Muita terapia para conseguir entender esse processo. Então, o legal de perceber que apesar de todas as incertezas, a gente tem todo um conhecimento e um autoconhecimento acumulado ao longo dos ciclos anteriores. E querendo ou não, esse é o nosso maior patrimônio agora, né? A gente pode ter infinitos ciclos, mas não consegue ter uma vida infinita. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que não dá para ter medo de encerrar ciclos. Antes que eu esqueça desse pequeno detalhe, e quando a gente troca de ciclos, a gente não necessariamente tá abandonando as pessoas, né? Mas, às vezes, a gente tá ressignificando o valor que essas pessoas e as coisas materiais que a gente abandonou tinha na vida da gente. Que isso também é uma coisa complicada de explicar. Tem pessoas que se ofendem se por algum tempo tu não procura, não manda mensagem. E isso é no geral, tá? Amizades, família. Só que tu tá vivendo algo novo. Tu tá numa nova cidade, tu tá se adaptando a novas coisas. E às vezes tu também precisa de um tempo para ti mesmo absorver tudo isso. Então, como é que tu vai lidar com essas pessoas da mesma forma que sempre foi? Do mesmo jeito que sempre foi? Não tem como. Eu e o Mike mesmo, a gente tá a 1.000 quilômetros de distância agora das pessoas que a gente costumava ver muito frequentemente. Quando a gente estava em Pelotas, a gente tinha como estar com a nossa família, com os nossos amigos, nos finais de semana. Hoje, com muita sorte, a gente consegue se planejar para ver eles 1, 2 vezes no ano. E olha que a gente se acha muito privilegiado, hein? Porque tem pessoas que saem de perto da família, né? Saem de casa, vão morar longe e às vezes não conseguem voltar no próximo ano. Às vezes elas não voltam em 5 anos, em 10 anos. Tudo vai depender para onde essa pessoa foi, quais as condições financeiras que ela tem. Então, até que a gente se sente muito privilegiado em conseguir conciliar essa vida que a gente tem aqui em Curitiba e de vez em quando, mesmo que seja pouco, matar a saudade, dar aquele cheiro na família. E isso são coisas que passam muito pela minha cabeça. Eu acredito que não seja só comigo. Eu acho que mais pessoas que se permitiram sair da sua zona de conforto acabam passando por isso também. Então, eu resolvi trazer essa reflexão para esse vídeo hoje. Se alguém quiser comentar aqui embaixo o que acha sobre esse assunto, o que acha sobre as coisas que eu disse aqui, fica à vontade, eu vou adorar ler. E quiser falar também o que tá achando aqui do passeio público, eu não cheguei a falar, eu acho, a comentar que dá uma pena, né, de ver essas aves aí presinhas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso só acontece porque são aves que são resgatadas, né, de cativeiros. E aí, mesmo que dê pena, elas estão no lugar correto. Elas estão sendo tratadas por profissionais. Então, não adianta querer colocar elas na natureza, porque provavelmente elas não sobreviveriam.
né? Aí dentro elas têm todo o cuidado necessário. Tem algumas espécies, eu acho que estão até em extinção. Vocês sabem, né? Que eu sou a pessoa que não tenho propriedade para falar de fauna e de flora. Falei lá no vídeo do Jardim Botânico, mas é tão bonitinho ver elas aqui. E eu já abri outro parênteses, vocês perceberam? Então, essa sou eu, essa é a Tiele, que vai falando de tudo um pouco, mas no fim, só para concluir, se possível, não deixem de viver coisas que vocês sentem pulsar que seria interessante viver. Claro, não vão se atirar da ponte. Se planejem, peçam ajuda, sempre pesquisem, independente de onde vocês estão indo, se é de mudança, se é a passeio, se organizem para não acontecer nada de errado, para não ter nenhum tipo de problema. Mas não se cancelem, não cancelem os planos, não cancelem as suas vontades, porque em algum momento eu acredito que possa bater algum tipo de arrependimento e eu, Tiele, posso encher minha boca para dizer que eu não me arrependo. Por mais que tenha doído em algumas pessoas e em mim também, eu não me arrependo de ter tomado as decisões que eu tomei até aqui na minha vida. Hoje eu estou muito feliz. A gente atravessa alguns temporais até chegar na felicidade. Não é fácil, não é um conto de fadas, mas no fim de tudo, eu acredito que sempre vai valer a pena. Então é isso, não vou me alongar. Já estamos indo para o fim do vídeo. Eu vou deixar vocês curtirem um pouco mais do passeio e espero que tenham gostado. Para quem ficou até aqui comigo, beijos de luz e a gente se vê num próximo vídeo. Fui!